Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos à nossa dica semanal. Eu, professor Gustavo Amaral, estou aqui com vocês para a gente dar continuidade ao estudo do direito administrativo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a chamada delegação de competência. O que você tem que entender sobre delegação e levar para a sua prova. Quando a gente fala de competência, necessariamente a gente precisa estudar aquilo que está definido na Lei 9784 de 99, a lei que regula o processo administrativo na esfera federal. E desde o artigo 11 até o artigo 17, ela fala sobre competência. Artigo 11 diz assim, ó: a competência é irrenunciável e será exercida pelo órgão ou agente ao qual foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação. Então ele está dizendo o seguinte: a sua competência que você ganha pela norma ela é irrenunciável. E quem deve exercer essa competência é quem a norma atribuiu ela como própria, salvo em dois casos: avocação e delegação de competências. A delegação de competências está no artigo 12. O que a lei diz sobre delegação? Ela diz assim: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de suas competências a outros órgãos, a outros titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, por razões de natureza de índole técnica, jurídica, territorial, econômica ou social. Presta atenção numa coisa: o que é delegação? Eu, Gustavo, tenho um ato que é da minha competência, eu tenho competência para praticar alguns atos. Eu posso temporariamente possibilitar que outra pessoa pratique um ato que é da minha competência, fazendo a chamada delegação. Algumas características você precisa memorizar sobre delegação. Primeira característica, ela é temporária, ela não é permanente, você delega por um prazo determinado. Bacana, pessoal? Segunda característica importante, você delega parte de sua competência e não sua competência toda. Então ela é parcial, você precisa delegar parte da sua competência. Terceira característica importante, pode ocorrer delegação com ou sem hierarquia, cuidado com isso. Eu posso delegar para um subordinado, como da mesma forma dois indivíduos que estão no mesmo patamar hierárquico, um pode delegar uma competência que o outro não tenha. Agora olha o que a doutrina fala. Quando há delegação com hierarquia, quem recebe a delegação deve praticar o ato em virtude do poder hierárquico. Então a pessoa que recebeu, ela está obrigada a praticar o ato. Agora, professor, quando não há hierarquia, não há obrigatoriedade na prática do ato. Ou seja, se duas pessoas que estão no mesmo patamar hierárquico, uma delegou para a outra, essa que recebeu não é obrigada a praticar o ato, porque não há entre elas o quê? Hierarquia. Bacana, pessoal? Lembre, a delegação pode ser revogada a qualquer tempo pela autoridade delegante. Perfeito até aqui, pessoal? E a Lei 9784 diz o seguinte: o ato de delegação, bem como sua revogação, devem ser publicados em meio oficial. Então tem que ter essa publicação, tanto do ato de delegação como de sua revogação. E meus amigos e amigas, a Lei 9784 diz o seguinte: o ato de delegação presume-se praticado pelo agente delegado. O que é isso, professor? Quando você delega, eu sou o delegante que deleguei, quem recebeu é o delegado. Se ele praticar um ato e porventura cometer alguma irregularidade na prática desse ato, segundo a Lei 9784, quem irá responder pela prática do ato é o agente delegado e não o delegante. Então entenda, regra geral para a sua prova: quem responde pelo ato praticado segundo a lei é o agente delegado, porque ele tinha competência para praticar o ato naquele momento. A doutrina excepcionalmente fala que existem duas situações nas quais você também poderia responsabilizar o delegante. Veja, não é que ele responde sozinho, ele também poderia responder. Quais são as situações? Primeira, quando o delegante confirma o ato praticado pelo delegado. Se ele confirma o ato praticado, ele está assumindo responsabilidade, ele também responde. Segunda situação, quando não poderia haver aquela delegação e mesmo assim ela é feita, ele também responde pelo ato. Bacana até aqui? Regra geral, quem responde, segundo a lei, é o agente delegado. É essa regra que você deve levar para a prova. E o artigo 13 da Lei 9784 proíbe delegação em 3 casos. Lembra lá, não pode ser objeto de delegação. Número 1, a edição de atos de caráter normativo. Número 2, as decisões de recursos administrativos. Número 3, as matérias de competência exclusiva de órgão ou de autoridade. Como é que você vai lembrar isso na prova? Lembre assim, por favor. É o A no Rex. Primeiro ato que não pode, os atos, olha lá, normativos. Segundo ato, as decisões de recursos administrativos. E o terceiro, as matérias de competência exclusiva.
exclusiva. Competência exclusiva não pode ser delegado. Beleza, meus amigos e amigas do coração? Finalizamos aqui a delegação para vocês. Espero que isso daí tenha elucidado algumas dúvidas na sua cabeça. Foi um prazer. Espero encontrá-los em breve. Qualquer dúvida, mande lá no meu Facebook, Gustavo Amaral. 2. Um abraço e até a próxima.